Olha, todo mundo sabe que nós vivemos aqui hoje uma guerra. E, lamentavelmente, nós não estamos sabendo como enfrentar o inimigo. Esse inimigo invisível que vem fazendo vítimas atrás de vítimas, não só aqui em Porto Velho, não só aqui em Rondônia, mas no mundo inteiro. Só que, lamentavelmente, o nosso comportamento não é aquele que se esperava de uma população que já enfrentou tantas e tantas batalhas, tantas e tantas dificuldades. O rondoniense é um povo guerreiro, é um povo que superou imensas dificuldades historicamente. Historicamente, rondonienses e rondonianos, que para chegar aqui, para ter a coragem de viver aqui, especialmente aqueles que chegaram nos anos 70, nos anos 80, talvez até um pouco nos anos 90, quando tudo isso aqui era mais ou menos inóspito ainda, era preciso ter muita coragem, muita garra, muita determinação, muitos sonhos. E se lutou muito e se venceu horrores de adversidades que a vida apresentou para nós que vivemos aqui há tanto tempo. Agora, eu confesso que estou decepcionado. Estou decepcionado pela forma com que nós... E aí isso não serve para quem está no interior do estado. O interior do estado tem se havido muito melhor do que nós, aqui em Porto Velho, com algumas exceções. Guajará-Mirim, por exemplo, é uma delas. Urupá é outra exceção, que está enfrentando dificuldades. Ariquemes, em que pese, está preparada com uma estrutura de leitos e de respiradores e de UTIs, mas também o número é elevado de gente contaminada. Agora, Porto Velho, além de nós termos aí esse número de contaminações já registradas, o que a gente vê de gente na rua, desprezando um decreto governamental, fazendo pouco caso do noticiário que é farto, que deveria, na verdade, amedrontar as pessoas, fazer as pessoas se cuidarem mais, aguçarem o seu espírito de preservação, de autopreservação. E não está acontecendo isso. Nós estamos em meio a um decreto governamental que determina o fechamento do comércio, com raras exceções, aqueles que são os estabelecimentos que são prioridade, mas os demais era para estarem fechados. Nós temos lojas que fazem parte de grandes redes nacionais com as portas abertas, recebendo clientes, vendendo, comprando, trocando, fazendo misérias. Eu não entendo. A Havan, por exemplo, deixa eu falar o nome. Mas por que isso? Por que aconteceu uma coisa dessa? Eu tenho gente amiga, conhecida, que foi lá ontem, entrou, saiu e comprou. Mas por que não respeitar um decreto governamental? E as pessoas que vão estão erradas também. Porque não pode estimular que esses maus comerciantes que abrem sem autorização de abrir se beneficiem disso. A gente tem denúncias aí que na Zona Leste, boa parte do comércio aberto. Na Zona Sul, as informações se tem, o comércio escancarado, com milhares de pessoas pelas ruas, como se nada tivesse acontecendo. Olha, nós que poderíamos, quem sabe, a partir de junho, julho, já chegar numa descendente e fazer com que a gente pudesse voltar à vida normal, isso talvez não vá acontecer. O desemprego que poderia chegar em índices talvez suportáveis, como se a gente pudesse suportar algum índice de desemprego, mas vai lá. Agora, certamente nós vamos para índices estratosféricos aqui no estado, porque as pessoas não estão respeitando as regras, as normas, as determinações. Então isso é muito triste, é de se lamentar uma situação como essa. Então daqui eu quero pedir mais uma vez o que as autoridades estão pedindo, mas de novo eu quero pedir
se é que alguém me escuta nessa terra, porque às vezes a gente prega no deserto, já falei aqui outras vezes, mas por favor, se o cidadão, pai de família, garoto, garota, vovô, vovó, se preserve, saiam de casa só quando for absolutamente necessário. Vai no mercado, vai sozinho, uma pessoa apenas da família. Ah, eu quero andar, ande, mas ande por uma rua que esteja mais deserta. O problema não é você andar num espaço a céu aberto. Isso não é problema. O problema é a aglomeração. Esse é o problema. Se a gente não respeitar o que está determinado, olha, gente, nós vamos ficar nessa lenga-lenga aqui até dezembro, com muitas e muitas mortes. Os hospitais nossos, públicos e privados, estão chegando já nos seus estertores, já estão na sua capacidade máxima. João Paulo, Hospital de Base, Cosme e Damião, o Samar já está com mais de 65% de ocupação, o Semetron já está com 95% de ocupação dos leitos de Covid, e nós estamos chegando no nosso limite. Daqui a pouco vai ter 2 pessoas precisando de um respirador e vai ter um respirador só. Aí vão fazer o sorteio. Essa vive e essa morre. Ou essa vive e essa outra que morre. Vai ser mais ou menos assim. Porque nós estamos ajudando a propagar o vírus cada vez mais, com maior velocidade, e nós não temos a estrutura necessária, e deveríamos ter, mas isso é um outro assunto, para suportar um pico dessa doença em proporções inimagináveis, como nós estamos nos encaminhando para isso. O comércio com isso vai abrir, sabe lá quando? Vai quebrar gente, comércio, empresário, um atrás do outro. Será a falência da economia desse estado. E não é só pela economia, não. É o desemprego em massa que já começou a acontecer e vai disparar. E vai disparar se a gente continuar fazendo isso. Porque o governo, que gostaria já, em pouco tempo, já começar a afrouxar, vai ter que daqui a pouco fazer o lockdown. E se encaminha para isso. Então, por favor, Porto Velho, acorda! Porto Velho, vamos abrir os olhos. Isso não é brincadeira. Isso não é um capricho do governo quando diz pra gente se preservar. É uma necessidade premente, porque nós não temos estrutura para salvar as vidas que nós temos que salvar, caso a coisa chegue daqui a uma semana aos níveis que a gente imagina que pode chegar. E eu estou me estendendo aqui nesse espaço, porque hoje teve inclusive mais uma reunião que eu tive o prazer, de participar, do grupo Pensar Rondônia, com a participação de representantes do governo do estado, de representantes do Ministério Público, todo mundo preocupado, pessoas estarrecidas do jeito que a coisa está se encaminhando, do jeito que a coisa está indo. Cada vez nós temos mais profissionais de saúde afastados das suas funções porque estão com o Covid-19. Então, por favor, gente, vamos fazer uma profunda reflexão a partir de hoje. E vamos mudar o nosso comportamento, vamos mudar os nossos hábitos, vamos fazer com que a gente possa evitar essa propagação. Cada um de nós é responsável. E cada um de nós, daqui a pouco, poderemos ser também responsáveis pelas mortes que poderão vir ainda mais daqui para frente. Por falta de atendimento, por falta de UTI, por falta de respirador. Mas enfim, é um apelo que eu estou fazendo aqui, um apelo até meio patético, meio desesperador, mas eu estou falando de vidas humanas. Nós não nos preparamos nem para, em tempos normais, para atender a população através do sistema público de saúde. Imagine agora, numa catástrofe como essa que nós estamos vivendo.
nós precisamos vencer essa guerra. E por enquanto, Porto Velho, falando de Rondônia só, Porto Velho, mais Guajará-Mirim, Urupá, mais talvez uma ou duas, estamos perdendo essa guerra. Meire Santos. Fazer uma comparação, Everton. A cidade de Goiânia, a capital de Goiás, tem 1.516.000 habitantes. E lá, só a capital. Menos da metade da quantidade de pessoas que nós temos aqui em Porto Velho. Lá tem 34 óbitos, né? E menos números de pessoas contaminadas. Ou seja, a organização lá está funcionando, as pessoas estão fazendo isolamento. É sinal que está fora do controle. Está fora do controle. E não é o Estado que vai controlar isso. Não é o secretário de saúde que vai controlar isso. Não é a polícia que vai controlar isso. Quem vai controlar isso é cada um de nós. Nós é que temos que controlar. Está sendo aprovado amanhã na Assembleia. O deputado Laerte Gomes já recebeu um projeto para que a polícia possa multar o cidadão na rua se ele estiver agindo de uma forma equivocada. Vai começar a haver multas, e parece que multas sendo revertidas em cestas básicas, inclusive, né? Para, tipo assim, unir o útil ao agradável. Parece que tem isso também. Mas, enfim, será que é preciso você receber uma multa para você ficar dentro de casa e evitar que você morra ou que você mate alguém, inclusive da sua família? Vamos ter mais consciência, gente. Vamos ter mais consciência. Nós estamos falando de vidas. Nós estamos querendo evitar as mortes que daqui a pouco, que já estão sendo inevitáveis, lamentavelmente. Meire, eu estou recebendo aqui, já comecei a receber aqui comentários a respeito do que eu falei aqui há minutos atrás. Por exemplo, o Ranieri, que está aí de frente, o televisor nos acompanhando, ele que é o presidente da FEComércio, está dizendo: parabéns, Everton, estou assistindo você está sendo fundamental, meu amigo. Pois é, Ranieri, eu gostaria de poder ajudar mais. Eu estou fazendo o que eu posso fazer. É falar com as pessoas, é poder tocar no coração das pessoas, e elas entenderem que cada um de nós é que é responsável por isso. Nós precisamos entender que a gente só vai voltar à vida normal mais rápido, com menos mortes, se cada um de nós, cidadãos, assumirmos o nosso papel. Isso é cidadania também. As pessoas não estão entendendo isso. Claro que a maioria está entendendo, mas os que não estão entendendo formam um grupo muito grande de pessoas que a gente vê por aí se aglomerando nas ruas, desrespeitando um decreto governamental. É lamentável. Quero mandar um abração aí pro seu Carmênio, da Tábua do Cacique, está acompanhando a gente também. Muito obrigado. O Chico Holanda, presidente do Pensar, do Grupo Pensar, ele é presidente do Instituto Ação Empresarial e faz parte do Grupo Pensar Rondônia. Está dizendo: parabéns, meus amigos, sempre na defesa da sociedade e dos empresários. Estamos juntos nessa luta. Se não defender os nossos empreendedores, não tem emprego. E a população é a primeira que sofre. Precisamos ter consciência disso. A empresária Aurislândia Lima está dizendo aqui: faço minhas as palavras do amigo Ranieri, lá da FEComércio. Temos que fazer a nossa parte. O Alexandre Porto, lá da Uniron: quanto menor for o cuidado, mais tarde será o retorno às atividades. Maior o desemprego e impactará no recolhimento de impostos. Todos perderão. As pessoas não estão entendendo isso. Aí o cara diz: mas agora eu sou jardineiro e parei de arrumar o jardim das casas. As pessoas estão segurando a grana, segurando o dinheiro. Ah, mas eu sou pintor de parede e não estou mais trabalhando. Não está mais trabalhando porque está todo mundo segurando o dinheiro, porque não se sabe quando vai terminar essa pandemia. Então isso afeta todo mundo. Isso afeta todo mundo. Cada vez que entra alguém no hospital com dificuldades de respirar, é um dia a mais que nós vamos ficar
nessa necessidade de isolamento. Isso vai quebrar a estrutura econômica desse Estado. As pessoas têm que entender isso. Quem tem dinheiro, está tudo certo. Quem é funcionário público, está tudo certo, enquanto o Estado tiver dinheiro também. Porque daqui a pouco nem salário vai ter, como já está acontecendo no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Só para falar 2 estados. Agora, as pessoas mais humildes, o simples trabalhador, aquele que já foi dispensado, inclusive, aquele que é autônomo e não está tendo como oferecer o seu produto, vender o seu produto, esse está lascado. Esse está lascado, porque quanto mais demorar para voltar à atividade, o dinheiro a circular, mais tempo ele vai ficar sem vender. E ele vai comer o quê? Ele vai viver do quê? Então, cada vez que você, cidadão, sai para a rua sem necessidade, você está condenando um desses trabalhadores, sejam formais ou informais, há muita dificuldade daqui para frente e vai nos demorar muito mais para voltarmos à nossa vida normal. É um preço muito alto a ser pago. Todo mundo vai chorar, mas nem todo mundo vai ser culpado. Agora, os responsáveis por isso são esses que estão circulando por aí o tempo todo. E só vão entender quando alguém da sua família precisar de um respirador, chegar no hospital e não vai ter. E aí vai dizer ainda, é culpa do governo que não tem respirador. Até podia ser em outras circunstâncias, mas nessa não. Porque a gente está colaborando para o caos se instalar na cidade de Porto Velho.